são os amigos, na verdade são padrinhos, né, de casamento, né, Jonas? Aí que bênção, né? Tem que pedir bênção, viu? Bênção, padrinho, bênção, madrinha, né? Então tem graça, né? Queridos, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, pela permissão de Deus, algumas semanas atrás, nós falamos aqui, não jogue sua vida fora, viva para a glória de Deus, né? E é evidente que nós ministramos aqui na passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que é muito conhecido de todos nós, boa parte, né, dos que estão aqui, que diz lá, né, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E aí diz lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E foi, na verdade, o tema que nós ministramos também lá no acampamento da Igreja Batista, a qual aconteceu lá no sítio do Ronaldo, aquele moço bonito ali, do lado da sua digníssima esposa, ali, né? Sandra. E nós falamos no primeiro dia, ministramos lá. E aí eu fui contagiado com a ministração do Simão, que pregou no fechamento, né? E ele pregou baseado nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. E o tema de hoje seria a decisão que transforma vidas e gerações. E eu espero que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Que você saia daqui com o sentimento de que Deus falou ao seu coração porque Ele te ama. E que você pensasse o seguinte, não é sobre decisões relacionado à igreja, à denominação, à religiosidade. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, as decisões que transformam vidas e gerações é o que está, na verdade, relacionado à salvação em Cristo Jesus. Ao ponto de nós conhecermos a vontade do Senhor, ao ponto de conhecermos ao Senhor, a verdade nos liberta. Em João capítulo 3, versículo 32, diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós citarmos apenas esse texto, nós poderíamos ocorrer numa situação onde muitas verdades podem existir. Então a verdade é relativa, mas na verdade não é isso. Porque em João 3, João, inclusive, né, que a gente citou, o próprio versículo de número 36, do capítulo 8, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Jesus liberta, só Jesus transforma nossas vidas, é a qual nós estamos aqui adorando. Você veio glorificar a Deus, você veio exaltar o nome do Senhor, sim ou não? Você tem a liberdade aí de adorar e glorificar o Senhor. E esse texto fala muito sobre isso, Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem? Aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Geração, quando fala de geração, fala de família. Fala da importância de nós nos posicionarmos nesse tempo que nós estamos vivendo. Não há mais como negociar com relação à palavra tempo, porque o tempo está correndo. Nós precisamos fazer conforme lá em Efésios, capítulo 5, versículo, acredito, se não me falha a memória, do versículo 15. Nós precisamos redimir o tempo, porque, na verdade, né, os tempos estão sendo difíceis e nós precisamos nos posicionar e ter mais convicção de quem é o Senhor. E escolher
é importante, tomada de decisão, você é livre para escolher o que é melhor para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que hoje podem ter esse conhecimento através da sua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, como lá em Hebreus 4:12, essa palavra entra de acordo com as nossas necessidades, para nos transformar e nos fazer pessoas melhores, né? Quem quer ser uma pessoa melhor? Eu quero crescer em graça, conhecer mais ao Senhor. Então, a escolha de quem você serve não é sobre você. Ela impacta diretamente a sua família, os seus filhos, até mesmo ao seu redor. Quem é o Deus que você tem servido? Porque a gente provavelmente pode errar em construir deuses nos nossos corações, ídolos no nosso coração. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ou é primeiro lugar, ou não é primeiro lugar. Ou é medalha de ouro, ou não é medalha nenhuma. Então, Ele merece e necessita que nós cada vez mais venhamos diante dele, que sonda os nossos corações, porque lá em Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, estão olhando os bons e também os maus. Então, Josué nos ensina sobre coragem, compromisso e legado. Então, ele passa diante da multidão, e ele chama a sua família, e ele convoca toda a congregação, e ele faz essa seguinte afirmação: se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje, porque amanhã pode ser tarde. E não há problema nenhum de pensar a respeito disso, porque eu sempre digo para os irmãos que estão aqui, sempre digo, olha, gente, a gente tem que viver com intensidade, a gente tem que amar Jesus mesmo, a gente tem que viver o nosso tempo amando, né, a Deus e amando o nosso próximo e vivendo a nossa história, porque a vida é um presente do Senhor. Você está vivo, mesmo diante da circunstância, mesmo diante dos problemas, você está aqui, agradeça, porque o Senhor permite que a gente venha vivenciar o presente dele em todos os dias da nossa vida. Então, se parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje. A quem você quer servir? Conforme a descrição de Josué. E essa passagem vem nos confrontar de forma positiva nos dias de hoje, no século 21, nesse dia, porque a palavra é viva e ela se renova a cada manhã, e ela chega até nós dizendo, olha, escolha quem você quer servir, você tem a liberdade. Às vezes a gente ouve uma palavra dessa, Senhor, o Senhor quer o meu mal mesmo? O Senhor quer que eu escolha? Diante de todas as minhas limitações? Não, Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. Então, se vos parece mal, escolhei hoje. E como a gente se posiciona quando a gente acha que é mal servir ao Senhor? Quando a gente não renuncia a nós mesmos, e nós precisamos, porque Cristo dá liberdade, em Lucas 9:23, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si e tome a sua e siga. Jesus está dizendo, Jesus te ama tanto, me ama tanto, que Ele está dizendo o seguinte, olha, se você quiser, eu estou aqui. Você vai precisar só renunciar e dar prioridade. Nós escolhemos, muitas das vezes, de forma equivocada, mas Deus quer trazer esclarecimento para cada um de nós. Nós, muitas vezes, parece ser mal servir ao Senhor quando nós não tomamos a nossa cruz diariamente, quando nós não servimos ao Senhor com alegria, mesmo quando não parece conveniente. Nós, muitas das vezes, não abandonamos o pecado
Isso aqui é o pecado, né? O pecado é errar o alvo. Deus deseja guardar você das consequências do pecado. E muitas das vezes nos parece mal servir ao Senhor quando nós não cumprimos os seus votos. Sabe os votos que você fez no seu batismo, na sua profissão de fé, dizendo não à igreja, à denominação, porque aqui é comunidade. Eu estou dizendo sobre a sua salvação. Os seus votos de dizer, eu tenho o Senhor Jesus como meu único Salvador e creio que a palavra de Deus é minha única regra de fé e prática. Quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, buscamos todas as outras coisas, mesmo menos o reino de Deus. Quando nós não vivemos pela fé, vivemos pelos nossos próprios caminhos, quando nós não andamos em obediência, quando nós não estudamos a palavra de Deus, não amamos a palavra do Senhor. E nós temos aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical como examinar corretamente a Bíblia, como realmente amar as Escrituras. Nós temos aqui incentivado esta igreja, irmãos, não seja manipulado por nenhuma liderança religiosa. Ame a palavra de Deus, confira se está certo ou se está errado. Confira, estude a palavra, isso aqui é uma carta de amor aos nossos corações. Isso aqui é a bússola que nós precisamos. Isso aqui é a bússola do viajante, porque nós somos peregrinos, certo? Né? Isso aqui, na verdade, é o que nós precisamos se nós estamos na escola da vida, na escola de Deus. E mais do que isso, né? Nós entendemos que somos soldados de Jesus. Somos alistados, estamos numa guerra. Só que é uma guerra que já sabemos quem é o vencedor. Jesus Cristo, o nosso general, já decretou a vitória pelo povo de Deus. E hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Bíblia como alimento. Alimento pelas várias etapas da vida cristã. Quem é novo convertido vai tomar o quê? Leite. Quem vai passar da juventude na fé cristã vai comer pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós também temos o alimento sólido, somos confrontados, somos muitas das vezes exortados, mas comida sólida para criar maturidade. E também passamos a ter a Bíblia como um alimento, como mel. Porque, é como eu disse hoje pela manhã, o mel, a abelha, quando encontra uma flor, ela vai lá e ela chama mais uma para ir junto. E aquelas duas, chama mais duas, então são 4. Aí daquelas 4, chama mais 4, e são então agora 8. E aquelas 8, chama mais 8 para ir para aquela flor que está ali que ela encontrou, que são agora 16. E assim vai multiplicando. A Bíblia deveria ser para todos nós prazerosa. E não um compêndio de doutrinas que venha pesar na nossa consciência. Agora eu estou com medo, eu preciso agora viver a minha vida cristã com um sentimento de uma experiência religiosa. Se eu não cumprir, eu vou para o inferno. Não. Você tem a liberdade de experimentar a graça de Cristo, o amor, a alegria do Espírito Santo, a esperança. Quem está entendendo aí? Então, muitas das vezes, nós não vivemos em santidade, escolhemos e achamos que servir a Deus, se achamos que é mal servir a Deus, são por essas razões. Viver menos para a glória de Deus. Agora, o desafio da escolha são decisões que definem nossos rumos. Todos nós somos livres para decidir o que é melhor para nós. E as nossas decisões, como eu sempre digo aqui, principalmente para os mais novos. Olha, gente, jovem, não sei quantos jovens estão falando hoje, mas as suas decisões vão determinar o rumo do seu futuro.
Sua primeira decisão tem que ser por amar a Jesus, seu Salvador. Olhar para essa cruz e saber que Ele não está mais nessa cruz. Esse símbolo aqui é de salvação, graça e misericórdia. Ele está no trono da graça e deseja que você viva para a glória dEle. Agora, decisões que definem rumos. Escolhei hoje a quem servais. Né? Josué coloca o povo diante de uma decisão clara. Escolhem hoje, escolham. E a escolha mais importante da sua vida é com quem você vai caminhar. Você pode decidir caminhar com quem você quiser. Mas se você tomar essa decisão, você vai ter que ver quais são os benefícios e as coisas que podem ter como consequências ou não das suas decisões. E existem decisões entre bênção e maldição. O que você quer escolher? Você pode escolher, você tem livre poder de decidir o que é melhor para você. Você quer bênção ou maldição? Você quer entrar pela porta estreita ou pela porta larga? Você quer servir a Deus ou servir ao mundo? Você quer vida abundante ou vida vazia? Você quer crescimento espiritual ou estagnação? Você quer paz ou ansiedade? Você quer perdão ou viver com esse coração cheio de rancor e cheio de mágoa? Você quer fé, viver pela fé, ou viver sempre em dúvida? Você quer um foco no eterno ou um foco nas coisas temporais? Você quer luz ou trevas? Você quer viver na verdade ou na mentira? Você quer viver na liberdade em Cristo ou na escravidão do pecado? O pecado escraviza um homem. Você quer amar ou você quer odiar? Você quer vingança ou misericórdia? Você quer viver na generosidade ou no egoísmo do seu coração? Você quer alegria ou desânimo? Você quer viver na humildade ou no orgulho? Sabendo que existem consequências a respeito disso. Você quer disponibilidade para Deus ou prioridade para os assuntos pessoais? Você quer coragem para servir ou medo de se envolver? Você quer dizer eis-me aqui ou dizer eu não tenho tempo? Você quer estar na agenda de Deus ou você quer que Deus tire você da agenda dele? Você quer servir com amor ou esperar que os outros façam? Ser luz ou deixar os outros na escuridão? Você quer cumprir a vontade de Deus ou viver a parte dela? Você quer dizer sim para Deus ou fechar o coração para Ele? Ser instrumento de Deus ou ser um obstáculo do seu plano? Você quer edificar o corpo de Cristo ou deixar as feridas te matarem? Você quer responder ao chamado de Deus ou fugir como Jonas? E nada contra aquele Jonas lá, viu? Não, o Jonas falou meu nome lá, pastor, explica lá que é o profeta. Você quer colaborar com a obra de Deus ou fechar a porta quando Ele bate no nosso coração? Porque, afinal de contas, Apocalipse 3:20 é mais do que um versículo que a gente lê e a gente acha muito bonito, a gente cola até na geladeira, não é? E nada contra isso, pode colocar, viu? Não estou julgando nada disso. Apocalipse 3:20 diz o que lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ouvir, você pode abrir, mas tem uma consequência. Qual é a consequência? Eu entrarei e cearei. É comunhão, é intimidade, coisa boa. E a gente passa a vida inteira tomando decisões equivocadas, porque nós precisamos ser confrontados à luz da palavra. Ele te ama tanto que Ele age com amor, paciência e justiça. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha. Então, a vida que Deus está te dando está de testemunha. Tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, até nas coisas que as pessoas não sabem, Deus sabe de todas elas. E Ele continua dizendo:
eu tenho essas testemunhas contra vocês, de que lhes ofereci a vida e também a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, tanto vocês quanto aos seus, porque as nossas decisões vão impactar as gerações. As nossas decisões impactam quem está ao nosso redor. Se nós queremos ser chamados filhos de Deus, ser reconhecidos pelo amor de Cristo e dizer: Senhor, Tu fizeste uma obra de salvação na minha vida, eu amo a cruz de Cristo, a ponto de realmente dar a minha vida por Cristo e viver por ela, por essa causa, então eu vou impactar quem está ao meu redor. Porque Deus deseja que através das nossas vidas, pessoas sejam salvas. Nós precisamos ser agentes de transformação. Aquele colega do teu trabalho, aquele parente seu, Deus não fez ele para ir para o inferno. Vamos despovoar o inferno e vamos povoar o céu. Dizendo sobre amor, a graça, não precisa falar, né? Vão lá para a minha religião, não é sobre religião, nem fale sobre religião. Confusão que dá quando fala de política, religião e futebol. E eu queria dar os parabéns aqui para os corintianos que vieram para o culto hoje. Fizeram uma boa escolha. Nem sei, não vê aí no WhatsApp, pelo amor de Deus, na UOL, nem abre aí, viu? Deixa Deus fazer a obra aqui primeiro na sua vida, antes de você ver o placar lá, viu? Então, Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você foi chamado à liberdade. Mas não useis a liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Antes, pela caridade, servindo-nos uns aos outros. Em 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está dizendo, olha, você tem a liberdade, você pode escolher o que é melhor para você. E eu estou aqui como pastor e como amigo, como irmão, te orientando e falando, dizendo para você que é maravilhoso servir a Jesus. Porque existem muitos questionamentos de ateus por aí, você já viu eu falando aqui sobre isso. Muitos ateus dizem: eu não acredito que Deus existe, porque se Deus existe, porque Ele permite que existam muitas tragédias, guerras, crianças nascendo com deficientes, porque Ele permite isso. Então você volta a pergunta para o ateu e diz a ele: então, se Deus não existe, por que também existe bondade, misericórdia, generosidade? Porque o bem existe, então. Se Deus não existe, então não deveria existir nem o mal e nem o bem. Porque Deus não existe, isso tem que ser atribuído. Se Deus existe, teria que ser só atribuído aos momentos ruins. Deus permite essa vida. E olha, vamos ser sinceros, Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado você com boa saúde, minha saúde. Quantas vezes, nós achamos que Deus não está nos abençoando como deveria. Eu já passei por isso. Mas amanhã pode ser tarde. Em Hebreus 13:15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É um apelo da vontade de Deus, de amor sobre a sua vida. A escolha de servir a Deus, eu vou dizer aqui, desculpa se eu vou dizer alguma coisa que talvez não seja, talvez bom, mas é radical, é uma decisão radical. É 360. Se converter, não é se converter à denominação. Eu já disse isso aqui. Se converter, você andava de costa para Deus. De repente você dá de frente com o Salvador e você diz: quem sou eu? Eu preciso de salvação, eu preciso da graça de Cristo, eu preciso de misericórdia. Você sabe o que é graça? Graça é um presente que nós não merecíamos, mas Ele nos concede. Se eu fosse olhar, e como eu olho constantemente, quem sou eu? Eu necessito da graça. Mas isso não me faz inferior e nem superior,
Porque você e eu somos filhos de Deus. Somos resgatados por um alto preço. Agora, deixa eu dizer, nós estamos aqui no culto da família, sim ou não? A influência da família, mais do que um compromisso pessoal, é um compromisso coletivo. Porque a palavra que nós lemos, o versículo em destaque, está dizendo assim: mas eu e a minha casa serviremos a quem? Ele está decidindo. Ele não é você invadir a privacidade de alguém que não quer salvação dentro da sua casa. Mas ele está declarando isso pela fé. Está dizendo, olha, a minha casa tem alguém lá que professa o amor e a paz do Senhor. Eu vou ser um agente de bênção, favor divino, meio de felicidade. A decisão de Josué não foi apenas pessoal, mas envolveu a sua casa. A importância do exemplo. E aí eu poderia aqui usar até fontes acadêmicas. Se você que está aqui é amigo do Evangelho, simpatizante do Evangelho, você pode considerar, de tudo que eu estou falando, se você quiser considerar apenas fontes científicas e acadêmicas, Albert Bandura, em sua teoria social cognitiva, ele demonstrou que as crianças aprendem mais observando o comportamento dos pais do que ouvindo apenas suas palavras. Então, o exemplo de vida é a maneira mais eficaz de ensinar os valores aos seus filhos, ou a quem você considera que precisa de salvação. Quanto mais você amar Jesus, mais você vai fazer com que, de forma muito natural e espontânea, as pessoas que estão ao seu redor, principalmente seus filhos e a sua família, os seus parentes, amem a Jesus. Porque quando nós decidimos isso, as pessoas que estão ao nosso redor vão ver que nós confiamos em Deus, mesmo em tempos difíceis. Que você e eu somos gratos em todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Que você honra a palavra do Senhor e cumpre os seus compromissos. Que você pratica a generosidade e a solidariedade. Que você tem um sentimento de humildade e arrependimento sincero e busca sempre o perdão de Deus quando erra. Que você respeita autoridades e honra as pessoas ao seu redor. Que você ama a oração e a piedade. Então as pessoas estão observando você. Eu coloquei um exemplo aqui, na parte da manhã, até mostrei um vídeo para o pessoal que vem na escola dominical, esse pessoal aí do Outback, do McDonald's, fala outras empresas, tem tantas empresas de lanches, né? Essas pessoas não precisam ficar implorando para eles irem lá, porque eles fazem algo de forma profissional, e eles fazem uma propaganda que, de fato, aquilo que eles estão oferecendo é gostoso. E nós, como religiosos e cristãos, acima de tudo, que nós deveríamos cada vez mais intensificar, deveria ser algo espontâneo, de mostrar às pessoas que estão ao nosso redor que nós amamos a Jesus mesmo, que nós gostamos daquilo que nós fazemos, que nós vamos e nos interagimos com as pessoas ao nosso redor porque nós amamos. Quem você ama? Ageu 1:6, né? Diz que, até em relação à generosidade, porque os nossos filhos, as pessoas estão nos observando. Lá em Ageu 1:6 diz, vocês trabalham muito, mas não conseguem ver os resultados. Comerão, mas não vão ficar satisfeitos. Beberão, mas sempre vão ter sede. Vão se vestir, mas sempre não vão conseguir se aquecer. O que recebe salário, coloca o dinheiro em uma bolsa furada. Ou seja, tudo sem propósito. Tudo que se faz nessa vida não tem um propósito de glorificar a Deus. Você sabe o que é glorificar a Deus? Não é estar num culto como esse, somente não. Nem estou dizendo que não é isso, pelo contrário, é isso também. Mas, como eu sempre digo, gente boa, quando nós glorificamos a Deus, é um ato de decisão, de renunciar a nós mesmos e de assumir um compromisso pela causa
do evangelho da salvação e proclamar as boas novas e proclamar o quanto Jesus nos transformou, porque a maior propaganda de Jesus é eu e você. Então, a nossa vida fala mais alto. E aí, Josué encerra dizendo, olha, existem os deuses modernos, os deuses que vocês precisam desapegar. O Deus dos amorreus ou os deuses dos seus pais? Quem que você quer servir? Ou o Deus eterno? Você tem essa escolha, porque a tentação dos deuses dessa terra, aqueles que a gente vai construindo ao longo do tempo, se vos parece mal, né? Se aos deuses a quem serviram seus pais, escolheis hoje quem servais. Esses deuses eram símbolos de um sistema de valores que, de fato, promovia os prazeres imediatos e a busca desenfreada por poder, riquezas e sexo. Mas hoje não é diferente. Existem muitos deuses que nós vamos conhecendo pela história, que tentam tirar o foco daquele Deus Salvador, Cristo Jesus, que nós deveríamos optar e decidir. A promessa de satisfação vazia que esses deuses oferecem, o engano do mundo, mas existe um tempo, e esse é o meu final aqui dessa palavra, dizendo, existe um legado que precisamos deixar. Eu preciso deixar um legado, você precisa, e é o legado de uma decisão que vai impactar a eternidade. Jesus ama você. Deus honra as suas escolhas. E quando você decide, sabe o que acontece? Existe paz duradoura. Existe restauração familiar. Existe prosperidade espiritual. Existe resposta às nossas orações. Existe renovação de mente e de coração. Existe vidas curadas. Existe uma visão clara e com propósito. Existe um testemunho impactante da nossa parte e frutos eternos. Sabe, a escolha que transforma pode impactar positivamente a sua vida, a sua família. Escolher servir a Deus é uma decisão que traz paz, propósito e esperança. E a decisão é sua. Então não adie. Existe um versículo que você deve ter ouvido já, dizendo, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Às vezes a gente fala para os que estão de fora, né? Para os não crentes. E quando eu falo dos não crentes, é aqueles, estou dizendo de presbiterianos, assembleia, não estou dizendo não, nada disso. Os crentes que creem em Jesus Cristo, ou pelo menos professam a sua fé, o que adianta se nós não visarmos os nossos olhos, calibrar os nossos olhos na eternidade? Viver com intensidade, gente boa, é para você viver a sua história. Viver com intensidade, com vida. Não viver um cristianismo equivocado, mas esclarecido, com alegria, com empolgação. Porque a vida é isso, nós não sabemos o dia que vamos partir. Hoje eu estou pregando, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje, essa palavra que sai nessa noite e é colocada de alguma forma na tábua do nosso coração, é para criar frutos maravilhosos, de frutos de transformação a ponto de você realmente viver a sua história, o melhor de Deus.
O melhor de Deus não é desfrutar, não que isso seja errado, das conquistas, das suas vitórias. Você vai conquistar, pela graça de Deus, você vai caminhando com Jesus, e você vai caminhando e vai conquistando, você vai sonhando, você vai construindo tudo ao seu redor, a sua história vai sendo colocada diante das pessoas que estão ao seu redor, e você vai realizando o propósito e os sonhos de Deus sobre a sua história. Como eu disse aqui algumas semanas atrás, vou repetir de novo. Sabe qual é o lugar mais caro de uma cidade? O lugar mais caro de uma cidade não é o que você está pensando. Talvez lá no Papa Burger, que o pessoal gosta desse, eu gosto também lá no Papa Burger. Quem sabe, se alguém me convidar, eu vou lá com você hoje, né? O Ronaldo também vai, que está né? Eu estou dizendo que o lugar mais caro é o cemitério. Que absurdo, pastor. Porque lá existem sonhos que não foram realizados. Gente que morreu sem liberar perdão. Gente que estava lá, que está lá, né? E que poderia ter feito totalmente diferente. Eu não quero que você fique alienado na religião, não. Eu quero que você manifeste a sua fé. Que você viva para a glória de Deus. Amém? A igreja de pé, em nome de Jesus. E o conjunto aqui. Não dá mais tempo. Já deu horário. Sabe, queridos, eu nasci num lar cristão, evangélico, mas eu tive que tomar uma decisão, e a decisão de entregar minha vida a Cristo mesmo. Tomar a decisão se eu queria servir. E essa passagem foi quando eu fui confrontado. Eu me afastei por 1 ano da igreja. Eu não fui para bagunça porque eu não tinha coragem de ir no carnaval e nem nada, até porque com problema de visão eu só ia me machucar lá, né? Mas eu fiquei 1 ano afastado. E aí uma irmã de oração que me amava tanto, que me amava profundamente, que não era da igreja, inclusive aonde eu congregava e aonde eu estava afastado, ela chegou para mim e falou: Guilherme, Jesus tem cuidado de você, então hoje tome a decisão a quem você quer servir. Se aos deuses desse mundo, se aos deuses dos seus pais, ou se você quer entregar sua vida a Jesus, porque amanhã pode ser tarde. Eu estava trabalhando na rádio nesse dia. Ela era a esposa do proprietário da rádio. Ela entrou num estúdio. Eu estava fazendo um programa, eu estava trabalhando lá. Foi um dos primeiros empregos que eu tive. E ela falou: essa noite eu não dormi porque eu tinha que entregar uma mensagem para você. E essa é a mensagem. O Espírito Santo falou e quebrantou o meu coração. E naquele dia eu tomei a decisão por Cristo, de voltar aos caminhos do Senhor. E o processo se concluiu no dia 13 de setembro de 2004. Então, você tem que marcar a sua história. E eu convido você para orar nesse sentido. Se você está com a sua família, abraça a sua família, consagre a sua família, agarra aí quem está do seu lado, assim, que é da tua família. Não deixa esse tempo passar, não. Diga: nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações. Eu reconheço a minha pequenez e a minha limitação. Revela a tua graça, a tua bondade sobre a vida dos teus filhos, das famílias aqui representadas. Para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube,
Deus, visita cada coração, cada mente, cada decisão sendo tomada pela Tua graça, pela Tua bondade. Ó Deus, revela os Teus projetos, os Teus planos e os Teus sonhos, e que todo orgulho, prepotência, tudo aquilo que não é, ó Deus, da Tua vontade, sonda o nosso coração e tira tudo que é mal. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a nossa família para ser, ó Deus, no tempo que estivermos aqui, enquanto vivermos, nós declaramos, ó Pai, pela fé, que a nossa família serviremos a Ti, viveremos para a glória do Teu nome, porque Tu és especial. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por sentir a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por sentir a Tua graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. E nós Te glorificamos. Que bom sentir a Tua presença. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, Tua bondade libertas-me no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Ó Senhor, está neste lugar, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo.